aqui nós chegamos no nosso último tópico, irmãos, que é lidar com a raiz do problema em si, né? Como é que nós podemos dizer, olhando para aquilo que nós já temos aprendido nos dois últimos encontros sobre o tema. Hoje nós vamos analisar o que nós chamamos de princípio número 3, que é o método da graça, né? O método da graça. E com esse tópico, a gente encerra, então, essa sessão de Romanos 8, 12 e 13. Então, quando os princípios que nós estudamos, eles são incorporados em nosso modo de pensar, então, nós estamos lidando com... Foram 3 princípios, né? Não foi necessariamente muita coisinha prática, faz isso ou faz aquilo, mas foram princípios que nós estamos trabalhando. Então, quando a gente acrescenta aos princípios instruções minuciosas sobre o que devemos fazer, né, parece quase supérfluo. É interessante, quando você entende o princípio, os detalhezinhos eles são quase desnecessários, né? Algumas pessoas gostam de você entrar em detalhe, um ponto ou outro, né? Mas as motivações que você constrói na alma quando estuda os princípios, já carrega em si o impulso para viver inteiramente para Cristo. Então, eu entendendo o princípio, o modo, eu tenho o impulso necessário para viver para a glória do Senhor, né? Mas aqui o apóstolo Paulo ele vai entrelaçar orientações práticas para lidar com o pecado, e é isso que nós vamos tentar olhar agora, nesse princípio da graça, alguns aspectos que são importantes para nós. Primeiro, no método da graça, eu penso, olhando para ele, podemos dizer que eu preciso lidar com a raiz do problema, certo? O que é isso, irmãos? Entenda que o essencial para lidar com qualquer forma específica de pecado é estar disposto a lidar com todo o pecado. E esse é um ponto interessante. A gente quer tratar de um pecado, é muito comum a gente falar nisso. Então, eu tenho um pecado, eu tenho um problema, né? Como se aquele fosse um problema único que eu tivesse. Paulo aqui, ele não nos diz para fazer morrer apenas alguns pecados, ou apenas os pecados vergonhosos, mas ele diz todo o pecado. Fazer morrer a nossa natureza terrena, não é? Então, os escritores cristãos mais antigos, você vai notar isso, muito mais experientes nessas questões que geralmente nós somos, né? Eles davam grande ênfase à diferença, veja, entre mortificar o pecado, isto é, fazê-lo morrer, e apenas desviá-lo, de modo que ele continue existindo em uma outra forma, menos evidente. Você camufla ele, você reorienta ele, ele continua sendo praticado, mas de uma outra maneira, numa outra perspectiva, né? E nós somos mestres, irmãos, em fazer isso. Nós somos mestres nesse disfarce contra o pecado, né? A pressão social, por exemplo, as expectativas dentro da comunhão cristã nos levam a desviar pecados evidentes para outra esfera menos visível. O pecado não é, irmãos, ele não é mortificado, mas ele é canalizado em outra direção. Ele é canalizado numa outra direção. Eu não sei quanto vocês chegaram a ver isso, mas somente acho que a maioria de nós não chegamos a ver, mas era no passado bem mais distante do que a nossa própria história, não é? A pasta de dente, ela vinha em tubos metálicos. Hoje você tem plástico, né? Mas naquela época eram tubos metálicos mesmo, né? E não são plásticos como hoje. Acontecia que, depois de muita pressão, e você pressionava e torcia, o revestimento do tubo acabava rachando. E isso eu cheguei a ver mesmo. Você via saindo do fundo dela pasta. Não saía mais pela tampa, a tampa estava fechada. Não é? Você ali fechou e ela saía por outros poros, não é? Porque ela vai rachando, vai quebrando, e quando se espremia, a pasta de dente saía pela rachadura, em vez de sair pela boca do tubo. Isso era o que era normal nesse caso, né? O que acontecia? Você cobria a rachadura, colocava o dedo
para parar de bloquear a pasta de dente, não é? E como a gente costumava fazer. Mas e depois? Ela simplesmente surgia em outro lugar. Que começava a rachar e ia saindo em todos os lugares diferentes. O pecado é exatamente assim, né? Cobrimos a fenda pela qual ele se manifesta. Vamos conter o fluxo porque nos envergonha. Veja as razões. Isso causa vergonha para mim, isso me incomoda, não é? Ou me faz uma pessoa menor diante das pessoas, né? E tudo que fazemos é desviar a sua atividade para outra área de nossas vidas. Nós não fizemos nenhum progresso real em vencer o pecado como pecado, nós apenas desviamos ele para uma outra área, de uma área pública, notória, para uma área menos pública e notória, certo? É assim que nós fazemos normalmente, né? Veja, irmãos, que quando Paulo fala sobre fazer morrer o pecado, que é o que ele está dizendo aqui no texto de Romanos, ele quer dizer muito mais do que apenas encobri-lo ou desviá-lo, né? Ele quer dizer lidar com a realidade que está por trás e que se manifesta em qualquer e todo padrão de comportamento pecaminoso, né? Aqui está outro contexto que o grande texto de Agostinho de Hipona é tão útil. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisão para a carne, a fim de satisfazer suas concupiscências, a fim de satisfazer as suas próprias concupiscências. Isso não é apenas um encorajamento para mortificar o pecado, na área em que você se sente perturbado particularmente, mas para não fazer absolutamente nenhuma provisão para a carne, em qualquer forma ou expressão. Veja, e aqui tem um médico, né? Você sabe muito bem que alguém chega com uma dor e essa dor precisa resolver com uma cirurgia. Você pode dar remédio, você pode passar um curativo. Se você não operar, não vai resolver o problema. Tentar dar um remédio para a dor e não levar isso para a cirurgia, certamente não vai resolver o problema, né? Não vai resolver o problema. Da mesma forma, nem a camuflagem, nem o desvio do pecado fornece a solução duradoura de que precisamos. Tomar um remédio para a dor não vai resolver o problema da cirurgia que precisa ser feita. Eu preciso operar. Somente buscar fazê-lo morrer, de fato, é aquilo que está diante de nós, né? Veja, irmãos, é tão comum, imagina em qualquer área da vida, imagina em qualquer outra área da vida, imagina a questão da comida mesmo. Você pensa, por que toda vez que eu passo um lugar eu tenho que beliscar, eu tenho que pegar uma comida? Por que eu faço isso, né? Qual a razão? O que está por detrás disso? Eu preciso aprender que a manifestação do pecado, ela não é aquilo que meramente a gente está vendo, ela tem, é como a ponta do iceberg. Os seus atos externos revelam coisas muito mais profundas que precisamos aprender a lidar com ele, né? Há outras questões que precisam ser aqui tratadas. Quando você vai lidar com o pecado da mesma maneira, a menos que cheguemos à raiz da questão, nunca seremos capazes de nos livrar do seu fruto. Ele simplesmente crescerá em outro ramo. Eu lembro, vocês vão lembrar muito daquela a autora do livro que foi publicado pela Monergismo, né, sobre a conversão de uma mulher que era lésbica. E vocês vão lembrar muito bem da história, é um livro muito interessante. E ela fala uma coisa bem interessante numa das palestras, numa das falas dela. Ela diz, quando eu descobri que o problema que ela tinha não era o problema da homossexualidade, era o problema do orgulho, era um problema da soberba do coração dela, de não querer viver segundo aquilo que Deus havia ordenado para ela, aquilo que era o plano de Deus para a vida dela. Ela tinha um projeto outro para a vida dela, que não era aquele determinado pelo próprio Deus. E às vezes a gente quer combater um pecado apenas pelo aspecto externo, mas não na raiz dele, naquilo que precisa ser de fato mortificado em última instância, né, para o nosso próprio
o nosso próprio bem, né? Portanto, precisamos retornar e aplicar o princípio bíblico básico com o qual começamos lá atrás, irmãos. Comprometa-se incondicionalmente com a santidade em todos os aspectos da sua vida. Não queira uma santidade apenas naquela área do seu pecado, mas em todas as áreas da sua vida. Levar essa exortação a sério é um passo fundamental. Isso pode tocar em uma ferida aberta e expor padrões em nossa vida que amamos secretamente, mas que nunca admitimos plena e honestamente, nem diante do Senhor, nem diante de nós mesmos. Somente se os trouxermos de seus esconderijos, lá do recôndito da nossa alma, né, e nós entregarmos e darmos nomes adequados, eles poderão ser tratados de forma eficaz. E aí você vai perceber o paradoxo presente nas cartas de Paulo. Por exemplo, ele escreve à igreja de Colossenses e à igreja de Éfeso. Veja o que Paulo diz aos Colossenses: fazei morrer o que é terreno em vós, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, o desejo maligno e a cobiça. Está lá, Colossenses 3, verso 5. E aí é interessante que, já na carta aos Efésios, Paulo diz assim: a imoralidade sexual, toda impureza ou cobiça, nem sequer sejam nomeados entre vós como convém aos santos. Nem sequer sejam nomeados entre vós como convém aos santos. E aqui, irmãos, veja que paradoxo interessante. Em Efésios ele nomeia exatamente os padrões do pecado que disse aos Colossenses que nem sequer eles devem ser nomeados no nosso meio. Por que Paulo nomeia o que não deve ser nomeado, irmãos? Lá e aqui não. Por que ele nomeia? Qual a razão dele fazer isso? Ele sabe que somente quando nomeamos nossos pecados, confessamos o que eles realmente são e buscamos perdão e libertação, conseguimos avançar contra eles. Algumas pessoas vão se orgulhar de chamar as coisas pelo nome, até que se trate de padrões de pecado em suas próprias vidas. É imoralidade, é impureza sexual. Não é? Então, não é, a gente chama, é um desvio, a gente começa a tratar com coisas que não têm padrão bíblico. E isso é algo que nós não conseguiríamos lidar com o pecado se não for dessa forma. Quando esses pecados são expostos em suas verdadeiras cores, é que nós podemos vencê-lo. Então, o que é isso? Isso é impureza sexual, isso é, como ele diz, isso é imoralidade, isso é toda a sorte de impureza, isso é paixão, desejo maligno, é cobiça, ele diz. Porque aí você vai tirar dos escombros a razão disso. Você vai revelar isso no seu coração, com muita clareza, diante de Deus. Confessar que somos pecadores em geral não nos permitirá avançar de forma duradoura contra nossos pecados em particular. Tem um amigo que hoje foi embora do Brasil, né, mas era um pastor muito amigo nosso. Ele dizia: eu acho muito engraçado aqui no Brasil. Aí a pessoa, quando vai se despedir, depois de passar uma tarde conversando, diz assim: desculpa por qualquer coisa. Exatamente, desculpa por quê? Por qualquer coisa. Não é? E, às vezes é uma desculpa, é apenas uma forma de dizer, mas para ele era uma coisa estranha. Desculpa mesmo por quê? Qualquer coisa, imagina tanta coisa. E nós somos assim com o nosso próprio pecado, a gente disfarça, a gente chama por um nome diferente, a gente atenua, e Paulo aqui diz como é que eles são, é um padrão bem estabelecido que deve ser tratado, né? Então, a primeira coisa, então, que nós devemos aprender é lidar com a raiz do problema, é tratar o mal na raiz. A segunda coisa, irmãos, o que eu devo fazer é guardar a minha mente, né, proteger a minha mente, né? Veja, tendemos a distinguir entre mente e corpo normalmente, e também entre mente e carne, mas no Novo Testamento, nossa mente natural faz parte do que se entende por carne. Fixar a mente nas coisas da carne, permitindo que pensamentos e imaginação se detenham nelas, certamente levará a ser cativado por ela. Portanto, devo guardar minha mente. Guardar minha mente. Como eu faço isso? Como é que eu guardo minha mente, irmãos? Recusando conscientemente, permitir que minha mente se concentre ou se desvie para coisas da carne. Isso aqui é muito claro. Veja, eu tendo essa noção, eu estou diante de uma batalha muito clara. A minha mente, ela tende a se desviar para as coisas da carne.
somos facilmente tentados dessa maneira e podemos tender a nos defender, até mesmo a nos justificar dizendo, eu não cheguei a fazer, eu só estava pensando a respeito, mas pensar a respeito já é uma forma de fazer, como Jesus deixa claro, né? Fazê-lo mentalmente, que é olhar com olhar impuro. O que você costumava pensar quando... O que você costuma pensar quando não tem nada especial para pensar? Já parou para pensar como é a sua mente? Eu não tenho nada especial para pensar, o que eu penso? Para onde você permite que sua mente vagueie? Paulo está dizendo, controle-a. Controle tua mente. Não entregue tua mente aos teus próprios prazeres, né? Eu não sei, quando você está dirigindo, você imagina as pessoas falando no trânsito, é até interessante isso. Hoje, por exemplo, é um exemplo prático, né? Eu estava vindo do seminário para casa, e aí a fila que eu estava, ela simplesmente travou e a fila da esquerda andou. E eu ia logo na frente entrar à esquerda, e estava vazio, então eu dei o sinal e fui entrando. Aí um carro passou. O segundo tinha muito espaço, eu fui entrando. Aí a pessoa ficou com raiva, como se dissesse assim, nem pense em passar, que eu não vou deixar. Imagina a pessoa falar um negócio desse, né? Então, só que acabei passando. O pensamento dela não deu muito certo, mas você imagina, ela agiu como se fosse, se passar, vai ter um acidente. Ela acelerou o carro, a pessoa, né, e eu entrei. Ela tinha que parar, né, porque senão ia bater mesmo. Mas aconteceu que o pensamento, imagina, não tente fazer isso, nem pense em fazer isso. Aqui o cristão deve pensar isso, irmãos. Nem pense nessas coisas. Sempre que vemos o pecado emergindo das profundezas de nosso coração ou a tentação surgindo diante de nós, precisamos pisar no acelerador que leva a nossa mente rapidamente a Cristo e dizer, nem pense nisso, nem imagine isso, nem coloque na tua mente tal pensamento. Tristemente, uma das declarações mais comuns que pastores e conselheiros ouvem daqueles que pecaram gravemente é, eu não sei o que eu estava pensando na hora, ou simplesmente eu nem pensei. Ou então você ouve, eu nem sei como nós chegamos na situação que nós nos encontramos hoje. Então um casal pronto para divorciar, e você escuta de um deles, eu não sei o que foi que aconteceu para chegarmos nesse lugar. Eu simplesmente não sei o que aconteceu, né? Mas esse despir-se da mente também precisa ser acompanhado de um revestir-se, aprendendo a fixar a mente no Espírito. Eu preciso não dar a minha mente, guardar a minha mente daquilo que é poluído, impuro. Imagina a nossa realidade de um mundo que é de exposição visual constantemente. A internet, não é? Antigamente você falava outdoor, isso é bobagem hoje. Cada um tem seu outdoor na mão, seu celular, abriu a exposição a tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Então, alguém pode escrever um livro sobre como enfrentar como é que o fluxo maligno do celular na exposição contra o pecado. É simplesmente isso, irmãos. Eu preciso guardar minha mente. E se para guardar minha mente, eu preciso usar o celular da forma mais sábia possível. Porque se eu exponho minha mente a essas coisas, eu preciso me guardar disso, é o que eu tenho que fazer. Terceira coisa, eu preciso encher a minha mente, né? Veja, irmãos, Paulo diz, Cristo morreu e ressuscitou. Nós estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Morremos para o pecado e fomos ressuscitados para uma nova vida nele. Com base nesse fundamento, então, a remodelação de nossas vidas envolve, por um lado, o despir-se e mortificar o pecado, e por outro, o revestir-se das graças de Cristo. Recusamos permitir que nossas mentes se detenham na carne, mas também devemos buscar inundar nossas mentes com as coisas do Espírito.
não basta apenas não deixar a mente ser tomada pela carne. Não basta isso, irmãos. Isso seria apenas bobagem, se eu não colocar no lugar as coisas do Espírito. Não faz sentido, né? Então, é uma pergunta prática que você escuta muitas vezes, né? Como é que eu faço para parar esse pecado? Você não deve apenas parar de fazer isso, você precisa colocar outra coisa no lugar disso. Eu preciso me despir do velho homem e me revestir do novo homem. Esse é o padrão estabelecido pelo próprio Senhor, né? Então, mas também devemos buscar inundar isso, né? Inundar nossas mentes com as coisas do Espírito. Então, isso nos ajuda a experimentar, irmãos, o poder expulsivo, não é, de uma nova afeição. De uma nova afeição. Paulo escreve o seguinte, irmãos: tudo que é verdadeiro, aos Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é honrado, honrável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, se há alguma excelência, se há algo digno de elogio, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Né? Você já parou para pensar, né? O que é que eu devo pensar? Uma lista de coisas que eu devo pensar, né? O que é que passa pela minha mente? O que é que eu devo colocar na minha mente, né? Você vê que muitos estudiosos do Novo Testamento, eles olhando para as palavras de Paulo como um pouco mais do que um reconhecimento de que os cristãos deveriam compartilhar qualidades respeitadas pelo mundo em geral. O que é que nós aprendemos, irmãos? Eu tenho que pensar, veja, as coisas que eu devo pensar nessas coisas que estão descritas aqui, e são honradas, são gloriosas. Veja, não é só fazer, não, é o que deve habitar a minha mente. E eu devo compartilhar as qualidades dessa verdade no mundo. Aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é cheio de honra, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, aquilo que é santo. Isso deve ser o que sai da nossa própria boca. Agora, Paulo nunca diz assim: faz isso fora do Evangelho, ou então, pratica isso na tua própria sabedoria. Não, ele vai dizer: faz isso em Cristo. Não há nada de mundano em sua exortação. O que Paulo está dizendo é, irmãos, que qualquer sobreposição aqui entre o Evangelho e uma ética secular reside no fato de que o Evangelho realmente realiza o que os homens e mulheres, em seu melhor, reconhecem como as qualidades da verdadeira humanidade. Olhe para os homens na sua melhor fase, quando eles reconhecem a beleza, a pureza, e o que é que o Evangelho propõe? O Evangelho propõe exatamente isso em Cristo. Então, você vai ter honra, virtudes, beleza, honra, glória, e o mundo, na sua fase mais gloriosa, até pode ver isso de uma certa maneira. Mas agora nós temos em Cristo isso, irmãos. Em Cristo nós fazemos isso. Esse é o fruto que o Espírito produz em nós. Qual fruto, irmãos? Esse é o objeto de nosso pensamento e aspiração. E é isso que vai acontecer. Esse é o objeto do nosso pensamento. Como é que o meu pensamento é transformado? Pelo Espírito que habita em mim. Pois aquilo sobre o que pensamos e amamos terá influência determinante sobre o nosso caráter. O que enche a minha mente moldará a minha vida. O que a minha mente é tomada, a minha vida é moldada por ela. Não é? A minha vida é moldada por ela. Isso é o que vai transformar a nossa vida verdadeiramente. Tornamos-nos aquilo sobre o que pensamos. Na lista de Paulo, irmãos, sobre as qualidades do amor e o fruto do Espírito, estas são, em última análise, reflexo do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que afinal foi o homem verdadeiro e perfeito. Como é que eu vou pensar no que é puro se eu não pensar em Cristo? Como é que eu vou pensar no que é justo se eu não pensar em Cristo? Como é que eu vou pensar no que é verdadeiro se eu não pensar em Cristo?
E quando ele lista as obras da carne no texto, e depois lista o fruto do Espírito, Paulo acrescenta que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Está lá em Gálatas. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Então, desde o início da vida cristã, há o colocar e o retirar. O retirar e o colocar, há a morte e a vida e morte. E isso começa com uma renovação da minha mente. Com a renovação da minha mente. É difícil para todos nós, podemos dizer, irmãos, no mundo que vivemos, é muito difícil isso. Fixar a mente por qualquer período de tempo na verdade do Evangelho. Mas se quisermos vencer o pecado, devemos primeiro desenvolver a capacidade de fixar nossa mente nas coisas do Espírito e na glória de Jesus Cristo. E isso só pode acontecer quando estamos sendo preenchidos com a verdade da Escritura Sagrada. Seria cruel sugerir, irmãos, que muitos de nós gastamos mais tempo e energia mental cuidando do rosto, cabelo, boca e roupas diante do espelho, do que fixando nossa mente no espelho da Palavra de Deus. Do que fixando o nosso coração nisso. Mal podemos negar que o mundo, que é muito mais fácil nos envolvermos com os nossos hobbies e interesses do que com as Sagradas Escrituras. Há algum remédio? Verdadeiro. Um remédio verdadeiro. Que, irmãos, que os nossos pais conheciam. Mas esquecemos isso em um mundo inundado pelo imediato e pelo fragmentado. O remédio é a imersão frequente na Palavra de Deus. Permitido que nossas mentes sejam preenchidas até a saturação com sua verdade, até que possa ser dito sobre nós, como disse Charles Spurgeon, irmãos, sobre a sua própria vida, né? Como disse John Bunyan, fúrio em qualquer lugar, seu sangue é bíblico. Charles Spurgeon disse sobre John Bunyan, fúrio em qualquer lugar, e o que é que vai sair de lá? O seu sangue é bíblico. O que é que flui de nós? Esse é o antigo antídoto, isso é verdadeiro. O pecado, lembra disso? Uma vez eu escrevi isso para alguém, até ficou meio chateado, mas o pecado o afastará da palavra de Deus, ou a palavra de Deus o manterá afastado do pecado, ou uma coisa ou outra. Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. O remédio está ao nosso alcance. Não há caminho imediato para conhecer intimamente a palavra de Deus. Então, não queira, como você fazer um download, baixar alguma coisa na sua mente, ter algo da noite para o dia. Isso é uma formação de vida, de constante contato com a palavra, leitura, oração, meditação nela, e a sua mente ela é tomada por essa verdade. Esse é o sentido, irmãos, né? E aí vem o último tópico para encerrarmos. A vida em comunhão é o que precisa acontecer, né? Na nossa luta contra o pecado não existem várias coisas. A raiz, eu preciso entender qual a raiz do problema, eu preciso guardar minha mente, eu preciso encher minha mente, e eu preciso viver uma vida de comunhão. Isso é muito sério, né? Não faz sentido não viver uma vida de comunhão, né? É verdade que cada um de nós é responsável por fazer morrer o próprio pecado e crescer em Cristo, é verdade isso. Mas isso nunca foi pensado como atividade individualista, nunca foi pensado assim. As exortações do Novo Testamento façam isto ou aquilo, aparece na segunda pessoa do plural e não no singular, sempre no plural. Sim, somos responsáveis por aplicá-las a nós mesmos como indivíduos, mas seria errado pensar que sempre podemos ou devemos caminhar sozinhos. Como diz o ditado, sozinho cada membro perde o fogo, perde o ânimo, perde a alegria. Tiago escreve,
em que é apropriado e útil confessar nossas falhas uns aos outros e orar uns pelos outros. Tiago não está sugerindo aqui que a igreja organize um encontro de confissão coletiva, nem está instruindo indivíduos a irem à confissão. Não, pelo contrário, como os mestres da vida espiritual acreditavam, podem haver momentos em nossa peregrinação em que Satanás nos chantageia espiritualmente, irmãos. Fazer chantagem emocional. E aí você sucumbe àquilo sozinho. Certa vez um jovem entrou no meu gabinete e disse: pastor, eu vim orando a Deus para Deus não me matar no caminho antes de chegar aqui. Anos de angústia, até que ele chegou e abriu o coração numa luta sozinho contra o pecado, por muito tempo. Ele disse: eu estou a ponto de morrer, eu pensei que Deus ia me matar no caminho. Veja a quantidade de chantagem, de medo que tomou conta dele, e ele vai ficando isolado. É vergonhoso falar, isso não pode, e você vai se tornando uma pessoa que vai se autodestruindo. Nós cedemos secretamente ao pecado. Ele sussurra nos nossos ouvidos: vocês falharam. Ele diz: vocês são indignos. Ele diz assim: eu vou manter o nosso segredo, contanto que vocês fiquem em segredo também. Disfarça, engana, ninguém deve saber disso. Eu vou resolver isso aqui. Qual o truque aqui, irmãos, de Satanás? Já sentimos vergonha, mas agora tememos o que os outros pensarão ou dirão. O resultado, ficamos isolados dentro de nós mesmos, sentimos que há um segredo que ninguém mais deve conhecer, deixamos de lidar biblicamente com o nosso pecado, desenvolvemos hábitos de desespero a respeito desse pecado, escondemos nosso pecado e nem mesmo admitimos diante de Deus mais de tão oculto que Ele é. O inimigo sugere sutilmente que esse é o caminho mais seguro para você vencer o pecado. O que é que acontece no final, irmãos? Começamos a perder de vista o fato de que existe perdão. Satanás assegura que continuemos sentindo nossa culpa e vergonha. O que os outros na igreja pensariam de nós se isso viesse à tona, como se também eles não fossem pecadores. Paralisamos, inertes, incapazes de agir. Você escuta histórias, de repente um divórcio, de repente alguém tira a vida. Como foi isso? Acreditaram na mentira de que você resolveria o problema do pecado com você mesmo, meramente. Não precisava de comunhão. Irmãos, nessas circunstâncias podemos nos sentir incapazes de quebrar o domínio sombrio do pecado e de Satanás, mas se conseguimos compartilhar nossa falha, nosso sentimento de culpa e nossa escravidão com um cristão confiável, isso não é abrir a boca para todo mundo, com um cristão confiável, a quem podemos abrir nosso coração. Então a primeira coisa foi quebrado o poder da chantagem. Ele não pode mais me chantagear. A verdade agora está diante de Deus. Podemos orar juntos, honestamente, e o perdão flui novamente em nossos corações. Nós oramos uns pelos outros. Sim, pode haver vergonha, pode haver tristeza, pode haver lágrimas, mas há perdão, há recomeço, há bênção de vínculo, de comunhão que é mais forte do que a própria morte. O motivo pelo qual Satanás, um deles, consegue nos manter em tal estado de escravidão espiritual é porque ele nos convence de que ele é o único que conhece o nosso segredo. Ele nos convence que somos ateus. Porque se só ele sabe, Deus não sabe, Deus não existe. Isso é mentira, irmãos.
O Pai Celestial já o conhece há muito tempo, né? Um amigo sábio e amoroso pode nos assegurar, com base no Evangelho, que há perdão com o Senhor e que Ele deve ser temido. E aí aprendemos a não apenas mortificar o pecado, mas a vencer o inimigo, que é uma outra etapa. Eu não apenas mortifico a minha carne, como eu venço o inimigo. Como o Senhor Jesus nos ensina a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Nós aprendemos a viver em comunhão e ajudar-nos uns aos outros, com honestidade, com sinceridade, para que a nossa luta contra o pecado seja travada e possamos viver nessa terra mortificando a nossa carne. Hoje encerramos, então, a parte que trata sobre indo ao pecado para mortificá-lo. Vimos em 3 partes e hoje esse é o método da graça de Deus que devemos assegurar na nossa caminhada para vencermos, mortificando o pecado e vencendo o inimigo que tenta destruir a nossa própria alma. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o Teu nome, por Tua palavra e Teus ensinamentos que são gloriosos e preciosos para a nossa vida, e que expõem, Deus, revelam e desvendam as entranhas do nosso coração. O Senhor diz que a Tua palavra ela discerne, ela esmiuça, ela separa, e o nosso pecado é exposto, a nossa malícia, a nossa estratégia. E o Senhor nos ensina a correr de volta a Ti, ó Deus, para vencermos e sermos perdoados e vivermos uma vida santa. Ajuda-nos a vivermos como igreja nessa luta contra o pecado também, para ajudarmos uns aos outros nas nossas fraquezas, para caminharmos juntos até a terra prometida. Em nome de Jesus. Amém.